Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, sejam bem-vindos. Mais um culto nesta noite de domingo. Nós vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus, porque Deus tem nos conduzido a cada dia em vitória neste lugar. Nós somos gratos por toda a ação de Deus em nossas vidas, nesta igreja, e por tudo que Ele tem feito para que a sua vida seja transformada. Uma visão, a missão da igreja é transformando vidas, e eu creio que nesta noite Deus quer transformar nossas vidas através da sua santa palavra. Vamos pedir a Deus que nesta noite o Espírito de Deus venha dirigir nosso viver, amém? Feche os olhos, vamos agradecer a Deus, vamos ser gratos a Deus pela semana. Agradeça a Deus pela saúde, agradeça a Deus porque Ele tem sustentado a tua casa, agradeça a Deus porque Ele tem cuidado da tua vida, tem te protegido. Vamos orar, feche os olhos e orem. Obrigado, Senhor. Te damos graças, meu Deus, por tua bondade infinita. Te damos graças porque esta noite, Senhor Deus, nós podemos deslumbrar tua majestade. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta madrugada passamos momentos maravilhosos em tua presença e queremos neste instante, Senhor Deus, aproveitar esta oportunidade para engrandecer ao Senhor, para sermos transformados pelo poder da tua palavra, para ver a ação do Senhor mais uma vez em nossas vidas e no meio da família do Senhor. Em nome de Jesus, vem ministrar a todos, do mais novo até o mais velho, em nome de Jesus, e faz, ó Senhor Deus, com que a tua graça transformadora venha nos constranger a andar em santidade, a ter uma vida diferenciada, Senhor Deus, e que nós possamos buscar a santidade do Senhor dia após dia. Vem, Senhor, fica, Deus, à vontade no nosso meio, nas ministrações que temos aqui, ó Deus, diante, Deus, do Senhor. Nós queremos, Deus, perceber a cada instante, em cada ato, em cada palavra, em cada louvor, em cada oração, o poder do teu Espírito Santo nos moldando, o poder do teu Espírito Santo nos transformando. Vem, Senhor, esta noite, ocupa o teu lugar, já é o primeiro nesse lugar, e te exaltamos e te reverenciamos, porque tu és digno e maravilhoso, Senhor Deus. Glória ao Senhor. Amém, amém. Vamos chamar o pessoal do louvor.
A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Por quê? Porque aquele que crê no Deus Todo-Poderoso tem a seu favor todo o poder de Deus pela sua vida. Amém? Então, quando nós cremos neste Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que tudo Deus pode fazer por nossas vidas. Tudo mesmo. E nós vamos exaltar este Deus, que é cheio de glória e majestade. A Bíblia diz que Ele está sentado no trono, cheio de glória e majestade, e que nada sai do controle dEle. Às vezes a gente olha para o cenário da humanidade, a gente acha que Satanás está tomando de conta. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Está no controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo hoje, Ele já tinha falado que iria acontecer. E quando Ele fala algo, Ele cumpre. Vamos exaltá-lo. Sentado no trono, cante mais uma vez. Ao que está sentado, Ele é o Cordeiro de Deus, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, aleluia, seja a glória, seja o domínio, Ele domina sobre tudo, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Cante mais uma vez, seja a honra a Ele. Seja a honra, a Ele a glória, seja a glória, sim, seja o domínio para sempre, pelos séculos dos
seja a honra. Aleluia. Você pode sentar, querido irmão. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé agora. Vamos ficar de pé e vamos levantar um clamor agora pela nossa cidade, pelos nossos bairros, pela nossa cidade. Vamos levantar um clamor, pedir a esse Deus que nós acabamos de cantar, esse Deus que é poderoso, que é majestoso, que é poderoso para fazer tudo que está além do nosso alcance, do nosso entendimento, Ele é capaz de fazer. Vamos orar, vamos clamar a esse Deus agora, nesse instante, pela nossa cidade, Fortaleza, pelos nossos bairros, o bairro de cada um aqui de nós. Vamos orar, vamos levantar um clamor. Senhor Deus, majestoso, poderoso, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos porque tu és digno de toda honra e toda glória, Senhor. Nós damos graças a ti, Senhor Deus, por tudo, meu Senhor Deus. Nós queremos te pedir neste exato momento, Senhor, pela nossa cidade, Senhor, Fortaleza.
Repreende, meu Deus, todo espírito contrário ao teu, todo espírito de morte, todo espírito de violência, toda ideologia do mal, Senhor, que cai por terra em nome de Jesus. Repreende todo mal, Senhor. Guarda as famílias, meu Deus, neste lugar. Tira todo homem violento, Senhor. Livra-nos, Deus, de todo mal. Guarda a nossa saída, a nossa entrada. Guarda o teu povo, Senhor, onde estiver o povo do Senhor, o povo de Deus, que o Senhor possa estar livrando, guardando e protegendo, Senhor. Guarda as nossas crianças, Senhor, os jovens. Traz vida, Senhor, para os jovens. Restaura os jovens, Senhor, das drogas. Muitos jovens que vivem presos, Senhor, na violência, nas drogas. Que o Senhor possa levantar, Senhor, com poder, com a tua graça, Senhor, com a tua maravilhosa graça, com a tua vida, Jesus. Traz vida para esta cidade, Senhor. Traz vida do Senhor Jesus para essa cidade. Afasta os corruptos. Toma, Senhor, os nossos governantes em tuas mãos. Afasta toda corrupção, tudo que não provém de ti, meu Deus. Vem com a tua justiça sobre esta cidade de Fortaleza, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos no teu poder. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, tudo, Senhor, que além do que pedimos e pensamos, meu Deus, porque Tu é grandioso, meu Senhor, porque Tu és maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos guardado, Senhor. Muito obrigado. Continua, Senhor, conosco. Continua, Senhor. Eu sei que nada foge do controle de Tuas mãos, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
casar. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Queria compartilhar agora com os irmãos uma leitura bíblica. 1 Samuel capítulo 2, do 1 ao 10. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Essa foi a oração de Ana, reconhecendo a grandeza do Senhor depois que ela recebeu a bênção, né, do Senhor de poder gerar um filho no ventre dela. E aqui ela está reconhecendo a grandeza, a majestade do Senhor através da oração. Vou chamar o nosso pastor. Vamos estar ouvindo agora a mensagem do Evangelho. Que bom estar aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus, né? Vamos agradecer a Deus pelo privilégio de poder ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas no mundo gostariam de ter esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não podem. Eles não têm acesso, ou o sistema de governo em que eles vivem proíbe deles ouvirem a palavra de Deus. E você tem esse acesso livre, né? As pessoas que estão em casa assistindo também têm esse acesso livre e podem ouvir a palavra de Deus e podem ser transformados pela palavra de Deus. Vamos orar para nós aproveitarmos estas oportunidades que Deus tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque nós amamos ficar na Tua presença. Amamos, Senhor Deus, nos deleitarmos, Senhor Deus, com a Tua presença maravilhosa. Mas nesse instante queremos aquietar nossos corações e ouvir a Tua poderosa voz. Queremos compreender, Senhor Deus, o tratar do Senhor em nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, esquecer de Ti. Não nos deixe esquecer do que o Senhor nos fala.
nos ajuda, Senhor Deus, a caminharmos todo o tempo olhando para o Senhor e com o nosso coração quebrantado diante da Tua presença, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando, já fazem 3 domingos, que nós estamos estudando sobre um rei. Qual é o nome do rei? O rei Asa, né? Asa é uma abreviação do nome Asaf. Na verdade, o nome dele é Asaf e é abreviado de Asa. E nós aprendemos muitas coisas interessantes sobre o rei Asa. Quem lembra de pelo menos uma? O rei Asa procurou fazer tudo que agradava a Deus. O que mais? Alguém lembra? Ele era um rei obediente. O que mais? Ele teve alguma batalha? Sim ou não? Teve, né? Contra os etíopes, não foi? Ele foi com alguns milhares e o rei etíope foi com 1 milhão, né? 1 milhão. E Deus deu a vitória a ele. O que mais? Ele foi um rei também que tirou os altares de idolatria no tempo dele, lembra? Foi ou não foi? Ele começou a fazer isso aonde? Dentro da sua própria casa. Ele começou dando exemplo, tirando os altares de idolatria dentro da sua própria casa. E hoje a gente vai encerrar esse assunto aqui sobre o rei Asa, aí no capítulo 16 de 2 Crônicas. Veja aí comigo. 2 Crônicas, capítulo 16. Eu espero que você consiga acompanhar todo o raciocínio. Queremos falar aqui, porque nós vamos estudar o capítulo todo, tá bom? Nós vamos tirar muitas coisas interessantes desse capítulo. Acharam aí? 2 Crônicas, capítulo 16, diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material ele fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá
e de Israel. Versículo 12. No 39º do ano do reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora essa doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Acho que você não esperava por essa, né? Que acontecesse com o rei Asa. Que a gente se empolga, né? Vem estudando o rei Asa, conquistando, homem de Deus, homem que agrada a Deus. E aqui o rei Asa, após ter se dedicado tanto a Deus, após ter tirado os ídolos de sua casa e do meio do povo, depois de ter vencido exércitos maiores do que o dele, muito maiores, depois de ter tido paz na sua terra durante tanto tempo, agora tem um novo inimigo a vencer, o rei Baasa de Israel. Eu não sei se você sabe, o povo judeu, nessa época, havia sido dividido em dois povos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era Israel e o reino do sul, Judá. Eram irmãos, era o mesmo povo, só que uns tinham um rei em Israel, outros tinham outro rei em Judá. Mesmo sendo dois reinos, era o mesmo povo. Eles sempre estavam lutando entre si. E uma coisa que eu aprendi: quando um mesmo povo começa a lutar entre si, as coisas começam a dar errado. É assim ou não é? Baasa era o rei de Israel do norte, e o Asa era o rei de Judá do sul. Baasa era um homem, se a gente não gostou do final do Asa, a gente não vai gostar é do Baasa, porque o Baasa, em hebraico, quer dizer baixa. Esse nome significa aquele que é dedicado a Baal. O nome dele já mostrava que ele não era um homem de Deus, era um homem dedicado ao Deus Baal. Ele era um rei cruel. Ele foi tão cruel que, para ele ser rei, ele matou Nadab, que era o rei anterior a ele. Ele conquistou o reinado matando o rei anterior a ele. Era adorador de ídolos e de imagens de bezerros. Baasa estava invadindo o território de Judá, e com uma tática das mais antigas e mais eficazes, ele estava fazendo fortificações na fronteira, na cidade de Ramá. Ramá é uma palavra que significa cidade alta, e quando você constrói uma fortificação numa cidade alta, você tem uma vantagem enorme contra os inimigos, porque os inimigos vão vir de baixo, então você tem uma grande vantagem. Por que Baasa queria tomar essa cidade? Pela vantagem geográfica dessa cidade. E essa cidade ficava exatamente na fronteira entre Israel e Judá. E ficava apenas 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, que seria a capital de Judá. Quem tomasse a cidade de Ramá tinha uma grande vantagem tática de guerra. Asa, ao saber que seus inimigos de sangue, que eram irmãos de sangue, estavam invadindo seu território, ele foi buscar uma negociação com um outro rei, o rei da Síria. Eu não sei como é que é a ordem aqui dos bairros, Eu imaginemos que a gente está aqui no Jardim Cearense, o Jardim Cearense é pequeno, o próximo bairro aqui já é Maraponga, não é? E o outro é Parangaba, já não é isso? Vamos supor que aqui é Judá, Maraponga é Israel
e Parangaba é a Síria. Então, quando o Asa percebe que estão invadindo o território dele, fazendo fortificações dentro do território dele, ele tem uma estratégia de combate ainda mais ousada do que a de Baasa. Eu vou fazer uma aliança com o rei da Síria. E aí ele vai destruir o meu inimigo por trás. Ele vai vir pela Parangaba e vai vir destruir a Maraponga. Imagina só. Inteligente o Asa. Foi muito inteligente. E ele faz aliança com um cara que já tinha feito uma aliança com o rei de Israel. Só que este homem era um mercenário. Ben-Hadad, olha o nome, Ben-Hadad. Ben-Hadad era um mercenário, entendeu? É tanto que ele se vende. Versículo 2 diz que Asa juntou a prata e o ouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e enviou para Ben-Hadad. Ele começou a pegar as coisas de Deus, as coisas de ouro do templo do Senhor, para comprar a confiança de Ben-Hadad. O versículo 3 diz que façamos um tratado, como fizeram meu pai e o seu. Asa começa a fazer coisas erradas, e a primeira está aí, a grande é essa. Ele antes não queria que cometer os mesmos erros que seus avós, que seus pais. Agora já começa a fazer o mesmo erro que seus pais cometeram. Vamos fazer uma aliança. Vamos fazer um tratado que nem fez meu pai e o seu. Versículo 3 ainda diz que o Baasa rompe o tratado com o rei de Israel para que viesse contra Israel e atacasse. Asa estava negociando com um mercenário que não tinha respeito com tratados feitos entre ele e Israel. O que valia era o quanto ele ia ganhar com essa guerra. Esse era o pensamento de Ben-Hadad. Asa, ele começou a comprometer os tesouros do templo com uma decisão errônea. Asa tinha passado tantos anos sem ter guerras que esqueceu como é que luta. Deus deu tanto descansos de paz para Asa que ele ficou com medo de lutar. Eu tenho algo para nós pensarmos hoje. É que a gente precisa de guerra. A gente precisa que a coisa esteja apertada. A gente precisa de combate dia após dia. O povo de Deus precisa estar em constante batalha para aprender a buscar a Deus em todos os momentos. Porque quando a gente desfruta de tempo de comodismo, a gente relaxa. Já prestou atenção? A gente relaxa. Quando ficamos sem batalhas, perdemos o ânimo de batalhar e queremos ganhar as guerras do dia a dia de forma mais fácil e de formas que não foram determinadas por Deus. E isso é ruim. O que você tem dado ao seu inimigo para que ele te deixe em paz? Quais tratados você tem feito com o inimigo para que ele não te perturbe? O que você tem cedido das coisas da sua casa para que você tenha uma aparente paz com o seu inimigo? Quais pessoas mundanas você tem feito aliança, comprometendo a sua vida com Deus? Quais são os meios mais fáceis de vitória e de conquista que você tem buscado sem Deus? Todas essas perguntas apontam para Asa e apontam para as nossas vidas, quando nós começamos a tomar decisões errôneas. No versículo 4, Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa. Claro, é evidente
e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Eles foram direto nas cidades armazéns, onde guardava o mantimento de Israel. Estratégico também, Ben-Hadad. E olha só, ele não atacou Baasa lá em Ramá, atacou Israel, porque o Baasa tinha saído com seus homens para a guerra, e a cidade de Israel tinha ficado desprotegida. Então Ben-Hadad fez algo que não ia custar muito. Vou chutar aqui esse defunto já aqui. O pessoal aqui está pouco, aqui não tem tantos soldados, todos os soldados saíram para a batalha. Eu vou atacar esta cidade que está bem desprotegida. Você já prestou atenção que todas as propostas que você faz com o inimigo, para que você possa ir contra as pessoas do povo de Deus, ele aceita todas? Você já viu? Eu já fiz esse teste em igreja. Pessoas que todo mundo dizia na igreja assim: rapaz, fulano ali é do diabo. E aí, como eu estava chegando, eu não sabia, né? E aí, é interessante, quando a gente se aproxima daquela pessoa que todo mundo sabe que aquela pessoa causa dano, causa prejuízo, causa divisão, causa confusão, é só 5 minutos, a pessoa já começa a falar mal do outro. Aí você já sabe que o inimigo está ali para trazer contenda. E se você fizer uma aliança com um tipo de gente que nem essa, você começa a se assemelhar a essas pessoas. Jesus disse lá em Mateus, não precisa abrir, eu vou ler para você, que todo reino dividido contra si, ele será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Será arruinado e não subsistirá. Grave estas duas palavras: será arruinado e não subsistirá. O que é não subsistirá? Não perdurará. O inimigo quer ver divisão na tua casa, o inimigo quer ver divisão na tua família, o inimigo quer ver divisão entre os teus entes queridos, entre o pessoal da tua igreja. O inimigo quer que você comece a sentir o que ele sente contra quem você ama, contra as pessoas que você deveria amar, pelo menos. No versículo 5, diz que quando Baasa soube que a cidade de Israel estava sendo atacada, ele abandonou a construção dos muros em Ramá. Na narrativa dessa história, Baasa é um perdedor, né? Ele pega e abandona a construção e já perdeu a batalha aí. Mas quando vamos ver a fundo o que a Bíblia está nos mostrando, é que tanto Baasa como Asa eram perdedores. Quando o inimigo entra no meio do povo de Deus, quem perde é todo o povo. Quantos estão entendendo? Quando o inimigo entra e tem aliança, quando pessoas têm rabo preso com o inimigo, com o pecado, com coisas que ele semeou, quem ganha é o inimigo, todo o povo perde. Eu pensei numa saída alternativa. Eu gosto de ler a Bíblia e pensar outras possibilidades. Eu fiquei pensando, não está na Bíblia, isso aqui sou eu, né? Vou dizer que nem Paulo, digo eu, não o Senhor, né? Pensei na saída alternativa, que se em vez de Asa fazer aliança com os sírios, por que ele não foi fazer aliança com Israel, que era seu irmão? Imagina, eram irmãos. Pior coisa é termos mais aliança com os de fora, com os inimigos, do que com os da nossa própria família. Quando a gente tem aliança com a nossa família, nós confiamos um no outro.
Nós temos diálogo um com o outro. Não criamos barreiras nem muros. Nós não criamos fronteiras como Judá e Israel. Muito pelo contrário, nós quebramos as fronteiras, quebramos as muralhas. Nós cedemos para que possamos ser um povo só. Nós temos que ser repreendidos muitas vezes pelas palavras do próprio apóstolo Paulo, quando falou para o Timóteo: se alguém não cuida daqueles que são seus, dos seus parentes, especialmente da sua própria família, essa pessoa negou a fé e é pior do que o ímpio, do que um descrente. Quando a gente não cuida dos nossos, nós somos pior do que um descrente. E ainda mais, negamos a fé que a gente diz que professa. Só que aí a gente vai vendo esse cenário de derrota dos dois lados, tanto de Israel como de Judá, tanto de Baasa como de Asa, e vê que só quem saiu ganhando nessa história foi o rei da Síria. O rei da Síria saiu estribado. Foi ou não foi? Fez um ataque meia boca em Israel, na cidade de Armazém, levou ainda todo o mantimento, ainda ganhou todo o ouro do templo e todo o ouro do palácio do rei Asa. Saiu no lucro, e essa é a grande verdade. O inimigo sempre sai ganhando quando nós lutamos uns contra os outros. Só que Deus não passou a mão em cima disso. Versículo 7, Deus manda um vidente. Nesta época os profetas também eram chamados de videntes. O nome do profeta era Anani, né? E ele foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes, os líbios, não eram um exército poderoso? Lembra da guerra contra os etíopes? Uma grande multidão de carros e cavalos. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Acabou a paz do Asa, acabou o descanso. O profeta Anani tem algo de Deus maravilhoso para ministrar a vida do Asa, e tem algo muito legal para dizer para nós hoje também. O inimigo que você deveria vencer, você fez aliança, cara, e assim ele escapou de suas mãos. Deus tinha garantido para o rei Asa que ele iria vencer inimigos mais poderosos que ele. Você lembra disso? Deus tinha garantido para o Asa: você vai ganhar de inimigos mais poderosos do que você. E aí ele vem e faz aliança com um inimigo que ele ia ser mais uma vítima das guerras, mais um troféu das suas batalhas. A quietude trouxe covardia para o coração do rei Asa. O inimigo que devia ser vencido, ele acabou foi escapando. O inimigo que devia ser vencido, acabou foi lucrando. O inimigo que devia ser vencido, acabou foi dividindo mais o povo de Deus. E aí Anani vem e faz uma retrospectiva. Deus usa a boca do vidente Anani para fazer uma retrospectiva na mente do rei Asa. Primeiro, por acaso os etíopes, os líbios, não eram um exército muito mais poderoso, muito maior, grande multidão de carros e cavalos? Primeira coisa que Deus começa a lembrar para ele: rapaz, tu esqueceu que tu venceu um exército de 1 milhão enquanto você tinha menos que isso? Você esqueceu? Você tem problema de memória? De novo, né? Deus todo o tempo trabalhando nossa memória. Ainda diz: contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor,
ele os entregou em suas mãos. Quando pediu ajuda. Qual é o pecado de Asa? É que Asa, quando foi lutar contra os etíopes, pediu ajuda ao Senhor. E agora, quando foi lutar contra Baasa, foi pedir ajuda a quem? A Síria. Deus estava mostrando para Asa que depois de tantos anos Deus não mudou e Deus não deixou de querer ajudar o rei Asa. Mas ele precisava se humilhar, ele precisava pedir ajuda. Gente, como o povo de Deus é complicado, não é? Como o povo de Deus é complicado. Já viram? A maior parte das pessoas que eu conheço de igreja são assim, ó. Nazareno, vem aqui, ajuda aqui. Na hora. André, vem aqui. Não, pode contar comigo. São ótimas pessoas para ajudar. Mas quando estão passando por problemas, é difícil assumir que precisa de ajuda. O Asa, passou tanto tempo de paz, de reinado, que aí ele achou que iria, como diz, ele não precisava mais se humilhar tanto. Mas para que humilhação maior do que essa, tirar todo o ouro do seu palácio, todo o ouro do templo do Senhor e dar para o inimigo? Seria tão simples ele se ajoelhar e clamar ao Senhor, pedir ajuda humildemente. A palavra de Deus chega a mexer com qualquer pessoa que ouve quando o profeta diz aí. Quando ele diz assim, ó, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Naquela hora, se eu fosse o Asa, eu caía no chão de joelhos e me arrependia que nem Davi fez, quando foi descoberto pelo Natã. Deus dizendo, rapaz, eu vejo todas as coisas, meus olhos estão atentos em toda a terra, estou atento para fortalecer você, todos aqueles que dedicam totalmente o coração, não parcialmente ou temporariamente. Porque o que aconteceu aqui com Asa é isso, no começo de sua história, coração dedicado ao Senhor, muita empolgação, vamos quebrar os ídolos, vamos dedicar a Deus, vamos louvar o Senhor, vamos buscar a Deus. E aí quando passa os anos, muita prosperidade, muita quietude, Asa começa a ter um coração que não era totalmente dedicado a Deus. Estamos falando do Asa, mas também estamos falando da gente, porque nós somos muito parecidos com esse homem. No começo nos empolgamos, no começo fazemos tudo com a força, tal, tudo, e aí vamos perdendo o sabor, vamos perdendo o brilho nos olhos, vamos perdendo o amor aquecido pelo Senhor. Deus já tinha mostrado que Asa iria ser um vencedor de guerras. O Senhor derrotou os etíopes diante dos olhos de Asa, e ainda diz lá no capítulo anterior, que o Senhor fez cair terror sobre os etíopes, ficaram apavorados, um exército numeroso ficou apavorado diante de um exército pequeno. Tudo isso foi resultado de um coração que era dedicado totalmente ao Senhor. Enquanto Asa mantinha seu coração totalmente dedicado ao Senhor, Asa vencia. Asa buscava a ajuda de Deus. Tem tantas coisas que nos afastam de Deus, tem tantas coisas que tiram a nossa dedicação total ao Senhor.
tantas. O problema de Asa foi a bênção da paz. Tanta paz foi ruim para ele. Ele precisava todo ano estar numa guerra. É o tipo de gente que precisa estar em combate para poder se exercitar. Entendeu? Quantos ficaram mais tempo em casa nesse tempo de quarentena do que em toda a sua vida? Quem? Hein? Quantos engordaram com esta quarentena? Olha, quantas pessoas mentirosas não levantaram a mão, hein? Tá vendo? A quietude faz a gente relaxar. É ou não é? A quietude faz a gente relaxar. Não tem nada para fazer, vou comer, vou assaltar a geladeira, né? E o Asa passou por isso. O Asa mostra isso, que a quietude fez ele relaxar. Sabe, querido, se isso tirou o Asa da dedicação total ao Senhor. Sabe, queridos, tem coisas que nos afastam de ter um coração dedicado ao Senhor, sabe? Dinheiro, talvez o amor ao dinheiro te afaste disso, tá bom? Para outros pode ser sua família. Sua família. Minha família. Um membro da minha família me afasta de Deus. A gente sempre gosta de fazer que nem o Adão, né? Culpar um familiar por nós nos afastarmos da verdade. Para outros pode ser uma crise pessoal, pode te afastar de Deus. Mas uma verdade que eu preciso dizer hoje para você é que nós não devemos deixar que nada nos separe do amor de Deus. Paulo disse lá em Romanos 8 que quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada pode nos separar do amor de Cristo. A palavra de Deus é para quem é dedicado a Ele. A palavra de Deus é para quem tem um coração que queira ser totalmente dedicado a Ele. Deus é quem vai fortalecer aqueles que têm um coração totalmente dedicado a Ele. Amém? É Ele está garantindo com essa palavra: eu fortaleço aqueles que têm um coração dedicado a mim. Por que Ele diz isso? Porque o nosso coração, ele desfalece. Porque nós muitas vezes esfriamos. E olha Deus dizendo assim: eu é que fortaleço quem tem um coração dedicado a mim. Como é? Como está dividido os espaços em teu coração? Esse espaço aqui é de Deus, desse tamanho. Esse aqui é da minha família. Pense. Na minha Bíblia diz que o Senhor fortalece quem tem um coração totalmente dedicado a Ele. Então Deus está atrás de quem tem um coração totalmente dedicado, todo dedicado a Ele. Quando nosso coração não é mais dedicado a Deus, ele começa a agir errado. Nós começamos a agir errado e a gente cai num pecado cruel, a gente se ensoberbece. Asa começou a fazer coisas que ele nunca tinha feito na sua vida. Qual foi? Veja aí na sua Bíblia. A gente nunca viu Asa dessa forma. O que diz aí? Que ele começou a ficar, no versículo 10, ele ficou irritado. Ele recebeu a palavra de Deus pelo Anani e ficou irritado, né? Ficou irritado. Aí ficou tão indignado que mandou prendê-lo, não é assim que diz a Bíblia aí? Tão indignado que mandou prendê-lo. E diz assim, ainda oprimiu brutalmente alguns do povo.
Nunca tinha feito isso. Ele tinha o carisma do povo. Agora ele começa a oprimir o povo. Asa ficou indignado. A palavra indignado quer dizer revoltado, com raiva. E ele ficou indignado contra o profeta. Contra o profeta. E aqui atua o pecado da impiedade. O que é impiedade? É que é contra a piedade. O Anani estava apenas obedecendo a Deus, e aqui vem o rei Asa indignado. Se eu não posso atingir Deus, eu vou atingir o Anani, que é de Deus. Eu não posso acertar Deus. Ninguém pode ir contra Deus, mas eu posso atingir o Anani, que deu lugar a Deus. Ele manda prender o profeta, não é assim que diz aí na sua Bíblia? Ele manda prender o profeta, e ele começa também a oprimir alguns do povo. Por que não todo o povo? Alguns do povo. Por quê, queridos? Quem eram esses alguns? Quem não concordava com ele, quem concordava com a palavra do Senhor. Você está vendo alguma semelhança com o nosso país? Hein? Aí não concorda com o presidente, não concorda com a autoridade, não concorda com o juiz, não concorda com o governador, manda prender. Manda prender. Não concorda comigo? Manda prender. Mas uma pessoa boa, pessoa de Deus, manda prender, quer saber não. O quadro do rei Asa é o reflexo das autoridades do nosso país. Quem não concorda com a autoridade do Asa é preso. Queridos, isso aqui aconteceu 900 anos antes de Cristo. Não foi essa semana agora não, no Brasil não. Versículo 12, vamos lá, estamos caminhando para o final. Versículo 12, olha o que diz, vamos ler juntos? No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença onde? Nos pés. Embora essa doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. O que você aprende com essa doença do rei Asa? Nos pés. O que você aprende? Doença nos pés. O que Deus estava mostrando para ele? Doença nos pés. Não ia poder mais caminhar. O que tem a ver o pecado do Asa com os pés? Alguém tem uma ideia? Deus estava mostrando para o Asa que o seu caminhar se desviou. E todas as vezes que um homem começa a se desviar da vontade de Deus, ele é que perde. As proteções de Deus não acontecem mais. As maldições, Deus diz assim que esse povo que se não voltasse para Deus, até as pragas que Deus deu ao Egito vai cair sobre eles. Mas se eles forem obedientes, nenhuma praga o alcançará. Não desmarque aí a história do Asa não. Veja lá Provérbios capítulo 4. Olha o que diz. Devido a esse pecado de impiedade, me levou a esse outro texto aqui de Provérbios. Veja aí comigo. Provérbios capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem encontra saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Como Asa não tinha guardado o seu coração,
Como Asa começou a caminhar por caminhos que não tinham sido determinados por Deus, aconteceu exatamente isso aqui. Começou a andar, caminhar na impiedade. E diz aqui que esse caminho de impiedade é densas trevas, não há nem saúde para isso. Eu não sei se você sabe, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você sabia que todas as pessoas que fazem aliança com alguma entidade da macumba e da feitiçaria, eles ganham uma enfermidade grave de brinde do inimigo? Ganham de brinde. Uma doença no fígado, às vezes doenças que os médicos nem sabem o que é. Todas, eu não conheço uma que não tenha uma doença grave. Não conheço uma. Porque cada entidade que entra no corpo de uma pessoa enferma aquele corpo. É por isso que sua vida precisa ser dedicada ao Senhor. Seu coração precisa ser dedicado ao Senhor totalmente. Ou você é convertido ou você não é. Ou você é de Deus ou você não é. Sabe, queridos, o inimigo anda atrás de alguém para devorar. O caminhar tem a ver com os nossos procedimentos. Como o caminhar de Asa mudou, os procedimentos de Asa mudaram, iria mudar toda a história de Asa. Asa fica doente, e aqui eu vejo nesta doença de Asa a misericórdia de Deus. Eu vejo a misericórdia de Deus. Porque Asa já ia enfrentar várias batalhas. Deus já tinha dito isso. Mas agora tem algo que Deus está querendo fazer com Asa. Ele permite o Asa ficar doente. Para quê? Para quê? A minha Bíblia diz para ele pedir ajuda mais uma vez. O que é que o Asa faz? É uma carniça o Asa, não é não? Ele termina a sua vida terrivelmente, orgulhoso, presunçoso. Ele pede ajuda dos médicos, mas não pede ajuda de Deus. Tem essa na sua Bíblia? Tem isso? Ele eu estou vendo isso na minha nação, isso. A ciência. Então estamos proibindo isso aqui por causa da ciência. A ciência. Sim, e Deus? E Deus? E Deus? O Deus que cura o câncer que o homem não consegue com a ciência curar. O Deus que cura o aidético que a ciência não consegue curar. O Deus que ressuscita mortos do qual a ciência não consegue fazer. O Deus que protege a tua casa quando muitos morrem ao teu redor e a ciência não consegue explicar por que você não ficou doente com esse negócio. Não, estou fazendo isso por causa de Deus, da ciência. E Deus? E Deus? E Deus? Asa se tornou soberbo. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Você lembra o que Jesus disse? Toda casa dividida ou reino dividido será arruinado. Por quê?
Porque sempre que há divisão é porque alguém é presunçoso e orgulhoso. Está lá você na sua casa, você e sua esposa, ou você e seu irmão, você e seu pai, você e seu esposo, sua esposa. Quando o negócio fica dividido, é porque alguém está com presunção e orgulho. É assim ou não é? Quem ganha nessa história? O inimigo. Um ganhou, outro perdeu. Não tem isso. Os dois perderam. Os dois perderam. Versículo 13, para nós terminarmos. Diz assim, versículo 13 lá do capítulo de Crônicas, tá? Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Mais de 40 anos de reinado. E ele termina a sua história como um homem orgulhoso. E eu queria que você pensasse em você agora. Como você quer terminar a sua história? Na história da vida de um homem, o que determina tudo não é como ele começa, mas como ele termina. A história de um ladrão, passou a vida todinha roubando, mostra isso para mim. Foi crucificado ao lado de Cristo, só que ele resolveu naquele dia que ia terminar diferente. E ele terminou muito diferente. Um encontrou-se com o inferno e outro encontrou-se no paraíso com Jesus. Como você quer terminar a sua história? Como? Veja o que diz Provérbios capítulo 29. Provérbios 29, versículo 23. Como este livro tem tantos ensinos sobre a soberba e o orgulho. Provérbios 29 e 23. O que é que diz? Vamos ler juntos? O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra ou alcança honra. A honra sustenta o humilde de espírito. Eu oro a Deus para que, se você tiver de partir, porque você não sabe o dia que você vai morrer, eu também não sei o meu, você seja enterrado como homem, uma mulher de honra. E você seja não só enterrado aqui, mas recebido na glória como uma pessoa honrada. Amém? Que não adianta nada enterrar aqui com muitas honras e lá não ter honra nenhuma, não é verdade? Eu já vi isso. Hoje é dia de você refletir. Eu não queria, eu estava fugindo de pregar o final da história de Asa. Eu queria que você tivesse uma ideia legal do Asa. Mas não dá para contar a história pela metade. Como você quer hoje que seu coração esteja parcialmente dedicado ao Senhor ou totalmente dedicado a Ele? Se você é um dos loucos por Jesus que nem eu, que quer ser preenchido do Espírito de Deus totalmente, que seu coração quer ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, se você quer que todos os seus comportamentos, pensamentos e sentimentos sejam regidos, dirigidos pelo próprio Deus, baixe a sua cabeça, feche seus olhos e ore a Deus pedindo isso hoje. Peça, peça, peça. Deus permite que nós venhamos a conhecer essas histórias
para que venhamos tirar lições para a nossa própria vida. Peça a Deus. Peça a Deus para você ser um homem, uma mulher totalmente dedicada ao Senhor. Peça a Deus. Peça a Deus. Oh Deus. Oh Deus. Escuta a oração de cada pessoa hoje aqui, Senhor. Escuta a oração, Deus, de cada um, Senhor Deus, que tem um coração sedento por Ti, que não quer mais dividir seu coração com outras coisas ou com outras pessoas, que quer viver somente para Ti, Senhor. Olha, atenta, Senhor Deus, eu sei que o Senhor fortalece aqueles que têm um coração dedicado totalmente a Ti, porque o nosso coração muitas vezes se encontra fraco, Senhor, mas o Senhor é o Senhor dele, é o dono dele. Vem, Senhor Deus, tomar de conta de nossas vidas esta noite. Vem, Senhor Deus, tomar de conta, Deus, da nossa casa, de toda atitude que tomamos com nossos entes queridos, do nosso testemunho, que nossas ações, que nossos procedimentos sejam fruto de um coração dedicado totalmente ao Senhor. Que hoje Tua palavra, Senhor Deus, possa mudar os muitos asas que tem aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se nós tivermos ações semelhantes ao do rei Asa, Senhor Deus, nos perdoe. Hoje, Senhor, nós não queremos, Senhor Deus, nos blindar de orgulho besta, nós queremos nos humilhar e pedir ajuda ao Senhor para que possamos ser transformados. Ninguém pode prevalecer ao teu lado se não pede ajuda ao Senhor. Ninguém pode, Senhor Deus, ter honra se não tiver a ajuda do Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, tem misericórdia de nós. Olha o nosso coração quebrantado hoje, meu Deus, e transforma as nossas vidas. Não queremos, Senhor, agir como o rei Asa. Não queremos, Senhor, queremos, Senhor Deus, imitar os procedimentos corretos, mas não os maus exemplos. Que o Senhor Deus venha nos ajudar a sermos moldados pelo poder da Tua palavra hoje em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas histórias maravilhosas que nos ajudam, Senhor Deus, a vigiarmos, que nos ajuda a não nos ensoberbecermos, que nos ajuda a ser mais humildes diante do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra maravilhosa, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.